e que nós ganhamos respeito. Eu tenho certeza, eu agradeço muito a Deus de que essa gente me respeitou pelas coisas boas que nós fizemos nesse país. E eu só fui respeitado porque o povo brasileiro acreditou. Porque não é fácil. Eu acho que esse povo teve muita coragem. Um peão votar num peão igual ele para ser presidente. Você não tem noção como é que foi a minha primeira noite no Palácio do Alvorada, cara. Você deita de barriga para cima, olhando para o céu, e você fala, pô, e se eu não der conta disso aqui, como é que... Eu imagino. Bicho. Né, Doideira. O presidente do Brasil, ele consegue ter uma folguinha? Ele consegue falar assim, ô mano, na moral, hoje eu vou fazer um churrasco? Não, o Bolsonaro tem todo dia. O Bolsonaro faz motociata todo dia, faz cavalgada todo dia. A única coisa que ele trabalha é para fazer fake news, para contar mentira. Ele conta 5 mentiras por dia, um outro filho conta 6, o outro conta 7, o outro conta 8. Então, a carga de mentira é uma loucura que eles contam. Mas ele não é de trabalhar muito. Não é de trabalhar muito. Então, não tem folga. Eu não tive folga. Eu vou te contar uma história. Eu tirava 10 dias no final do ano para ir numa casa de praia que a Marinha tinha em Inema, na Bahia. Eu ia lá nessa casa, na Bahia. Mas você vai com a quantidade de segurança, cara. Você entra na água. Você não fica à vontade, né? Não, você entra na água e ele entra atrás. Não fica encostado a você. De sunga? Do lado. Daqui a pouco você vê, tá um segurança de lado nadando. Tá outra, tá outra. É um inferno, na verdade. Você não tem liberdade. Eu passei 8 anos, presidente da República, em que eu ia para o Palácio às 8, saía das 8, ia para casa, sábado e domingo em casa, sabe? O Stuquinho acompanhou isso, a maioria das vezes era na minha casa. Por que eu não saía? Eu tinha medo de fotografia. Eu sempre tive medo sabe? Tem muita gente maldosa, tem muita gente... E eu não queria me expor. Eu tinha uma obsessão de acertar. Eu pedi a Deus todo dia, eu não posso errar. Qualquer um que erra, não tem problema nenhum. O cara errou, todos já erraram. Ninguém faz nada por esse povo. Então, volta para casa, vai para Paris, passa 8 meses em Paris, o outro vai para Nova York, 10 meses em Nova York, o outro vai para Londres escrever um livro. Eu não. Eu tinha que voltar para São Bernardo do Campo, eu tinha que voltar a 600 metros da Volkswagen, eu tinha que ouvir os companheiros do sindicato fazer discurso e xingar o governo. Então, eu não podia errar. Então, eu tinha uma obsessão. Você sabe quantas conferências eu fiz para fazer as políticas do governo? 74 conferências. Nossa. Quando você encontrar com LGBT, eu fiz encontro nacional de LGBT. Eu fiz encontro nacional de catadores de material reciclável. Durante todo o meu mandato, dia 22, se você quiser ir, está convidado, vocês dois. Aonde? Se vocês quiserem ir, eu vou fazer o Natal com os catadores de papel e moradores de rua aqui em São Paulo. Durante os 8 anos que eu fui presidente da República, eu vinha todo dia 23 de dezembro tomar café com eles. Eles apresentavam uma pauta de reivindicação, a gente levava, no ano seguinte a gente atendia aquelas, eles faziam outra. Vamos. Durante todo o tempo. Eu topo. É por isso que a elite não gosta de mim, porque se eu, ao invés de ficar com os catadores de papel, fosse no campo de golfe, colocava roupa branca, aquele lençol pendurado no bolso aqui, como eles fazem, sabe? Eles me adoravam. Mas então eu tenho orgulho do que eu fiz. Uma vez eu levei os sem-teto lá para Brasília, no Palácio. Nossa. Aí fizemos um ato. Quando eu dei a palavra para o sem-teto, o cara foi lá para frente e falou, presidente, eu não preciso falar. Eu não tenho o que falar. Porque só o fato do senhor deixar eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Aí eu lembrei de uma coisa, sabe o que eu lembrei? Eu fui em 94 convidado para ver o Mandela, lá no Palácio do Mandela. E quando eu cheguei lá, o povo passava perto do Palácio e passava a mão na parede. Eu perguntei para o Mandela, por que o povo está passando a mão na parede? Está essa fila de gente. O Mandela falou, presidente Lula. Não, presidente porra nenhuma, não era presidente, era só Lula. Ele falou, ô Lula, é o seguinte, esse povo não podia encostar a 10 quilômetros daqui. Esse povo era massacrado.
Agora que eu cheguei aqui, eles podem vir aqui, se quiser entrar aqui, entra aqui. Eles ganharam liberdade. E esse cara me deu essa lição. Falou, Lula, eu não quero falar. Só o fato de eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Porque a palavra correta não é governar, você tem que cuidar do povo. Para que você é eleito? Para cuidar do povo. Sabe, vocês dois têm a missão de cuidar da mente das pessoas que ouvem vocês. Sim. Sabe, vocês sabem disso. Vocês têm mais responsabilidade do que vocês pensam que têm. Porque o que vocês falarem aqui, sabe, o que vai bater na cabeça de muita gente que gosta de vocês, que ouve vocês. Então vocês têm que saber, sabe, que uma pitadinha de educação política vocês podem dar todo dia para as pessoas como vocês. Tem que Concordo. saber, né, cara? Tem que Concordo. saber fazer isso. E tem que saber a responsabilidade que tem. Eu creio muito nisso, tento todo dia tá, tipo, colocando a responsabilidade em dia de, tipo, pô, tem que ir mais por ali, mais por aqui, tipo, não achar que é festa, que é oba-oba, que a gente não fala com ninguém. E eu tenho uma pergunta que pra mim eu queria muito fazer, porque quando você ia ser preso, você podia ir pra outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair pra outro país? Porque te ofereceram, né? Querido Igão, é uma coisa... Eu jamais... Eu vou contar uma pequena história para vocês saberem o que eu estou falando. Minha mãe teve 8 filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Nossa Senhora. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade de chupar chiclete de bola. Naquele tempo chamava-se chiclete americano. Você não viveu, o pai de vocês ou o avô de vocês... Quer dizer, não? Sabe, aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar, ele pedia para mim tomar conta do bar, eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano, não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia para mim. Nossa Senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo, sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Tá? Eu tinha vontade de comer uma maçã, daquele tempo de umas maçãs argentinas, filho, eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo e comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba, eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta, eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga, tá, o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa,
junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão, falando que você roubou, sem mostrar absolutamente nada. Sabe? Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida, jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sextataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias, mas o processo foi 4 anos de denúncia, sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba, aquelas pessoas que ficaram lá, embaixo de chuva, embaixo de sol, sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim, gritavam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, durante 580 dias. Então é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem, tive a graça de Deus de sair, sabe, para Cajacajanja, sabe? Ela morava em Curitiba, ela mandava uma comidinha para mim toda noite, sabe? Ela te conquistou pela comida. É. É destino, né? Conquistou pela barriga. Não, e ela não deixava eu mandar minha roupa para lavar fora, ela queria ela levar para casa para lavar. Aí quando eu saí, eu falei, não tem outro jeito, eu vou casar com a bichinha. Mas o que passava na sua cabeça lá dentro? O que você aprendeu? O que você falou que você virou outro... Olha... O que passava ali dentro? Mitico, é engraçado porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior, mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então eu comecei a ler muito, sobretudo sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que eu já tinha feito. E a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com um ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu saí generoso, eu saí pensando em casar com a Janja e sair da política, sabe? Vou viver minha vida. Mas não tem jeito, sabe? Durou quanto tempo esse pensamento? A política é como uma cachaçinha. Você... Falei, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. Então, eu resolvi, sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar. Então o senhor vai se candidatar? Eu estou pensando, por isso que eu estou dizendo, em março... Tá tentando buscar isso aí, a resposta aí. Em março eu vou decidir, porque depende de muita coisa. Sabe? Depende de muita coisa, não é só eu quero ser candidato, porque comigo tem uma coisa mais séria que eu não posso mentir para o povo brasileiro. Sabe? Qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu vou fazer isso, não fala assim? Uhum. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz, porque eu tenho um legado. Eu tenho um legado, eu tenho um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo, nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país desde que o país foi descoberto. Sabe? Eu estou dizendo isso porque o que nós fizemos foi muita coisa. Muita. Você não tem noção. A transposição do Rio São Francisco era para ser feita em 1846. Presta atenção, 1846. Você não era nascido, Igão. Nem meus pais. 1846.